A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Yarda e estou aqui mais uma vez para partilhar convosco, a palavra do Senhor, uma meditação que eu tive, né? E hoje vamos começar falando, lendo um texto, que está em João capítulo 2. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A Bíblia está dizendo assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou, né? Quero que os irmãos retenham essa parte, essa frase. A minha hora ainda não chegou, né? Agora vou continuar, vamos ler agora no capítulo 12, né, do livro de João ainda, né? Capítulo 12, a partir do versículo 20, tá dizendo assim: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quero que os irmãos retenham também isso. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Continuando no versículo 24, está dizendo assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Versículo 27 está dizendo o seguinte: agora o meu coração está perturbado. O que é que eu vou dizer? Deixa eu só endireitar aqui a câmera, porque está caindo. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Vou só recomeçar essa parte, né? Quero que também os irmãos prestem atenção nisso. Versículo 27 está dizendo assim: agora o meu coração está perturbado. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? E ele mesmo responde assim: não é isso que eu vou dizer. Eu vou dizer que eu vim exatamente para isto, para esta hora. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, que dizia o seguinte: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Deixa eu ver até onde era suposto parar. Até o versículo 33, né? Então, ele disse isso para dizer o tipo de morte que ele iria sofrer, né? Então, aqui Jesus Cristo, estava, tipo, como nós lemos no início, ele estava numa festa e a mãe dele lhe disse, olha, já não tem vinho, precisamos que você faça alguma coisa, porque Maria conhecia o filho que ela tinha, tá vendo? Porque ela mesma que tinha sido visitada pelo anjo, e enfim. Então, Jesus Cristo, mesmo tendo dito que ainda não tinha chegado a hora dele, o que ele fez? Ele trabalhou, ele transformou água em vinho, ele fez um milagre, pelo poder que lhe foi concedido dos céus, E
E aqui no capítulo 12, Jesus Cristo está a predizer a sua morte, né? Tá a dizer que já chegou a sua hora, né? Antes ele tinha dito, não, ainda não chegou, que eu tenho contigo, mulher, minha hora ainda não chegou. Mas aqui ele está a dizer que já chegou a hora de quê? De glorificar o seu Pai. Hora de glorificar o seu Pai com a sua morte, né? E Jesus Cristo estava angustiado. Aqui podemos ver que ele era 100% homem também. Ele era 100% Deus e também 100% homem. Por quê? Porque o coração dele se entristeceu. E o que ele disse? Ele disse assim, agora que o meu coração está perturbado, o que eu vou dizer? Será que eu vou dizer para Deus me livrar disso? Será que agora que chegou o momento de eu cumprir o propósito para o qual fui enviado, eu vou falar, Senhor, na verdade não quero mais, estou muito triste, estou angustiado, estou com medo. E ele mesmo respondeu, não é isso que eu vou dizer. Nesse momento eu decido, eu prefiro, né, glorificar o meu Deus, né. Então, e ele disse exatamente nessas palavras, né, não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, para esta hora. Isso me faz pensar numa canção, né, numa canção em espanhol da Marcela Gandara, né, vou tentar traduzir aqui mais ou menos o que dizem as palavras. O título da palavra é Um Viaje Largo, que significa uma longa viagem, né? E está a dizer o seguinte, foi longa a viagem, mas no final eu cheguei. A luz chegou aos meus olhos, ainda que eu tivesse duvidado. Foram muitos os vales de insegurança, os que eu atravessei. Foram muitos os dias em que eu tanto duvidei, mas ao final cheguei a entender. O que é que ela chegou a entender? Que para esta hora eu cheguei, para este tempo eu nasci, nos seus propósitos eternos eu me vi. Para esta hora eu cheguei, ainda que me tenha custado crer. Entre os seus planos para hoje eu me encontrei. E depois ela continua assim, eu nunca imaginei que dentro do seu amor e dentro dos seus planos eu me encontrava. Foram muitas as vezes que a timidez me impediu. Foram muitos os dias de tanto duvidar. Mas, ao final, cheguei. Cheguei a entender o quê? Que para esta hora eu cheguei, para este tempo eu nasci. Nos seus propósitos eternos, que para esta hora eu cheguei, para este tempo eu nasci, nos seus propósitos eternos eu me vi. Para esta hora eu cheguei, ainda que me tenha custado crer. Entre os seus planos para hoje, me encontrei. E tipo, essa canção é uma canção que me toca muito. Tipo, que me faz entender que eu não estou no dia de hoje por acaso. Tipo, tem momentos, né, que nós só queremos nos livrar. Tipo, a dor vem, a tristeza, a angústia, não nos sentimos bem na nossa pele. Pensamos que se eu tivesse um outro lugar, se eu tivesse um outro momento, se eu tivesse uma determinada coisa, eu estaria bem melhor. Mas, tipo, a verdade bíblica é que se Deus está te permitindo estar no dia de hoje, né? Tipo, se a yarda do presente é essa, é porque Deus quer ser glorificado na yarda do presente. Tá vendo? Tipo, Jesus Cristo, né? Quando ele disse, já chegou o meu momento, já chegar a minha hora para este tempo, né? É que eu, tipo, fui designado, fui enviado. Tipo, ele tinha consciência de que isso era para glorificar Deus. E ele pegou isso e lançou para Deus, né? Tipo, que ia chegar no momento do teu filho te glorificar, e Deus lhe respondeu, na verdade, eu já fui glorificado em ti e ainda vou ser glorificado através da tua morte, né? E tem uma outra passagem bíblica que eu gostaria de ler, que ainda está em João, mas dessa vez no capítulo 4, né? Quando Jesus Cristo estava com a mulher samaritana, né? Capítulo 4, deixa eu ver o versículo. João 4, versículo 23. Está a dizer o seguinte: no entanto,
está chegando a hora, e de fato, ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então, ele está a dizer que é chegado o momento, né? Que de fato a hora já chegou, que no dia que se chama hoje, eu e você temos que adorar ao Pai em espírito e em verdade. Temos que glorificá-lo com as nossas vidas, né? Glorificá-lo no nosso dia a dia, glorificá-lo no nosso trabalho, glorificá-lo naquilo que Ele nos deu como responsabilidade, honrando os nossos pais, servindo a Ele, né? Estando com Ele, estando na presença dEle, adorando Ele em espírito e em verdade, né? E eu gostaria de ler também o livro de Romanos, capítulo 8, né, versículo 13, né? Bom, não vou ler. A Bíblia fala assim: se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, vocês vão viver, né? Tipo, não é melhor eu ler. Porque tem uma parte no início que se bem me lembro, eu queria relevar, né? Romanos 8, versículo 13, diz assim: se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos da carne, certamente vivereis. Então, por que eu estou a mencionar essa parte, né, de morrer, de viver, tipo, de mortificar os feitos da carne? Por causa do que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 12, que nós lemos há pouco tempo, que está falando da semente, né, que é necessário ela morrer. Então, Jesus Cristo estava a predizer a sua morte, a falar: olha, daqui há algum tempo, né, quer dizer, não é daqui a algum tempo, na verdade, já chegou o momento em que eu vou glorificar Deus com a minha morte. E Ele aproveita a oportunidade para nos mostrar que isso também nos concerne, né? Porque Ele está a dizer assim, o seguinte: digo a verdade que se o grão de trigo não cair, que o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará a vida eterna, né? Então, a Bíblia está falando de morte. Jesus Cristo ia morrer para nos dar exemplo, para que nós também morrêssemos. Então, que morte é essa? É mortificar a carne, mortificar o pecado, os nossos desejos pecaminosos, para poder glorificar Ele, o Deus das nossas vidas, né? Aqui, né, pelo que eu entendo, odiar a sua vida é não idolatrá-la, não amá-la ao ponto de ela ser mais preciosa do que as coisas do céu. Porque a Bíblia fala, né, que nós temos que buscar as coisas do alto, glorificar o nosso Pai que está nos céus. E para nós glorificarmos o nosso Deus, só tem um caminho, né? Que é Cristo. O que Cristo fez como exemplo? Ele morreu, entregou-se por nós pecadores, para nos dar salvação, vida eterna. Ele nos convida a nós também mortificarmos a nossa carne. Ele vai falar, né, já estou crucificado com Cristo, né? Deus quer que nós também morramos. Então, né, para ter uma conclusão, né, Deus quer que no dia que se chama hoje nós trabalhemos para Ele. Trabalhemos para a glória dele. Por que eu digo isso? Porque, tipo, mesmo quando Jesus Cristo disse, mulher, o que eu tenho contigo? Minha hora ainda não chegou. O que ele fez? Ele trabalhou. É tipo assim, ainda não tinha chegado a hora dele, mas mesmo assim, ele fez um milagre, que foi transformar a água em vinho, né? Ao ponto de impactar as pessoas que estavam lá, né? Na tal festa de casamento, que eles disseram, normalmente as pessoas guardam o bom vinho, quer dizer, colocam o bom vinho logo no início, vocês guardaram o melhor para o fim, né? E quando chegou a hora, Jesus Cristo foi corajoso o suficiente para falar, Senhor, eis-me aqui. Não tenho em nada a minha vida mais preciosa do que o propósito que o Senhor tem para mim. Então, tipo, se você sentir, né? Se nós sentirmos que não estou bem na minha pele, não penso que essa aqui é a minha hora, ou a hora do propósito que Deus tem para mim, não faz mal, porque Deus quer que nós trabalhemos em todo momento. Deus quer que nós
lhe glorifiquemos em todo momento, que nós continuemos a orar, continuemos a buscá-lo, continuemos a ler a palavra, as Sagradas Escrituras, edificar uns aos outros, ter comunhão fraternal. Deus quer que nós prossigamos, mesmo no dia em que nós não sentirmos, né? Isso me faz pensar numa imagem que tem assim vários círculos, né? Um assim ao lado do outro. E alguns estavam mais cheios, outros estavam mais vazios. A falar assim da vida de oração, né? Que tem um dia que você vai orar, tipo, com todo o teu coração, vai rasgar a tua alma. Mas vai ter outro dia que você... não vão sair lá muitas palavras, né? Tipo, você não vai estar do mesmo jeito, com a mesma motivação. Mas o importante é ser consistente, é ser frequente. Então, tipo assim, sentes que não chegou a tua hora, glorifica a Deus, né? E quando sentires que não, estou mesmo a viver aquilo que Deus tem para mim, não sei o que, que glorifiquemos a Deus de toda maneira, que Deus quer que nós vivamos para a sua glória, que nós trabalhemos para honrar e glorificá-lo. Então, tipo, essa é a mensagem de hoje, para você e para mim também, né? Que nós nos esforcemos em agradá-lo, que nós sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor e que tudo seja feito para que Ele seja glorificado em nós, e nós conseguiremos glorificar Ele se nós mortificarmos os feitos da carne para pelo Espírito vivermos. Então, um grande beijo aos meus irmãos, me ajuda a partilhar o vídeo para edificar outras pessoas, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, e vamos aí espalhar o Evangelho para toda a criatura. Então, beijo, tchau.